Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer alguns erros muito comuns entre os estudantes na hora de se preparar para o Enem ou vestibulares. Esses erros, antes de tudo, são super normais no começo da nossa preparação. Eu mesmo já errei demais e isso serviu como um aprendizado futuro. Então fiquem tranquilos se você comete ainda esses erros, porque eu tô aqui para tentar ajudar vocês a solucioná-los. Alguns deles você pode até se familiarizar já. E como eu ressaltei, o vídeo aqui não é para tirar sarro nem deboche de ninguém, é apenas para apresentar eles, e se você comete, procure solucioná-los, porque eles atrapalham demais no seu desempenho estudantil. Vou começar falando dos alunos que querem estudar só o que mais cai. Por exemplo, vou estudar química e quero começar a estudar termoquímica, que é o assunto que mais cai no meu vestibular, mas eu não sei nem as propriedades do átomo, não sei o que é um átomo e outras coisas. Isso é totalmente errado, pois os vestibulares de hoje em dia, eles estão cada vez mais complexos. Então estudar só o que mais cai, até para os cursos com nota inferiores, não tá dando mais. Você tem que ter uma boa base e estudar também os conteúdos avançados. Fazer uma mescla do que cai muito e do que cai menos, para você construir um conhecimento sólido com vários assuntos dentro do seu repertório. Porque às vezes numa questão cobra 2, 3 conteúdos dentro de uma só questão. Por isso que é importante você ter uma base e uma ampla gama de assuntos dentro do seu repertório. Outro exemplo que eu posso citar, parecido com esse, é os alunos que querem estudar de modo acelerado. Ele até estuda o cronograma certo, só que ele quer atropelar tudo de uma vez. Ele quer estudar toda a matemática básica em uma semana. E não é assim que funciona. Você tem que ter calma. Você não pode ser uma lesma também estudando, mas você também não pode querer ser o flash, terminar assim, ó, de um dia pra noite, tudo. Outro exemplo que eu vejo bastante é os alunos quererem estudar o mínimo possível. Ah, eu vou estudar só esses 5 assuntos. Se tiver mais assuntos, eu não vou estudar. E assim, gente, cai naquilo que eu falei anteriormente, de estudar só o que mais cai. Ter conteúdos pré-fixados e só estudar aquilo, não existe também. O cronograma de estudos, sempre você estudar do mais básico ao mais avançado, dando ênfase no que mais cai. Pois eu dando ênfase nos conteúdos que mais caem, eu sei que esses conteúdos vão alavancar muito mais a minha nota. Mas eu não vou só estudar somente aquilo. Eu tenho que estudar outras coisas que vão contribuir para eu estudar aqueles principais assuntos. Nesse quesito entra tanto não saber se a universidade usa média aritmética simples ou ponderada, como também se usa ponderada, quais pesos determinado curso dá. Porque dependendo do curso, vai ter pesos diferentes para as áreas do conhecimento. Algum curso pode dar mais peso para humanas, outro para natureza, assim vai. Também há os alunos que não querem saber qual matéria cai no tal vestibular. Por exemplo, no ITA, não cai história no ITA. Você vai estudar história para não cair? Também tem os casos que você não sabe quais conteúdos caem em determinadas áreas do conhecimento. Quais conteúdos caem mais em física? Dentro de física, o que mais cai em termologia, o que mais cai em eletrodinâmica. Inclusive eu fiz um vídeo falando de física aqui, ó, se você quiser conferir. Interessante também saber a estrutura da prova, a documentação que ela exige, tá? A universidade, como é a nota de corte dos últimos anos. E você que está se perguntando o que é média aritmética simples, ponderada. Ponderada é que dá pesos diferentes. Simples, todos têm peso 1. E como eu descubro se é média aritmética simples ou ponderada, e se é ponderada, quais pesos dá para tal curso? Eu vou mostrar agora para vocês nesse videozinho que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês agora na prática como vocês veem se é média aritmética simples ou média ponderada, e também os pesos que a universidade dá. Eu vou digitar aqui termo de adesão e vou colocar uma universidade qualquer, que do meu desejo, né? Eu vou botar a Universidade Federal da Paraíba. Vou abrir essa primeira página aqui que apareceu, né? Tem vários cursos aqui. Se eu quiser ir direto, eu dou um Ctrl F e digito o curso que eu quero, por exemplo, odontologia. Vocês podem ver que nessa universidade ela dá peso 1, ó. Tanto para redação, ciência da natureza, todas as matérias têm peso 1. Então significa que ela é média aritmética simples. Eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. Termo de adesão USP. Mesma coisa que eu fiz na outra, Ctrl F, né? E eu já vejo que a odontologia aqui, ó, já dá peso 2 para redação, 3 para ciência da natureza, 2 para linguagens, 2 para matemática e 1 para ciências humanas. Muda totalmente a forma de estudar. E é assim que você vê. A maioria que eu vejo que não tem um conhecimento bom sobre a prova do Enem ou outros vestibulares, eles chegam, abrem a prova e começam a fazer uma questão atrás da outra. Faço tudo de linguagem, depois tudo de humanas, depois boto no gabarito e faço a redação. Fazendo dessa ordem natural que aparece as questões e a própria redação, você acaba cometendo um grande erro, pois não é assim que você deve fazer. Assim como na hora de estudar, na hora de fazer a prova, você deve tomar algumas ações em ordem. Então, vou fazer 20 questões de humanas, por exemplo, 20 de linguagens, depois faço um rascunho da redação. Isso é só um exemplo, não é o que você deve fazer.
Mas basicamente é assim, você não pode fazer tudo na ordem que está a prova, pois assim você vai perder tempo e não vai estar fazendo a prova com estratégia. Para você treinar essa estratégia de prova, é interessante que você faça as provas antigas. As provas antigas ajudam para muitas coisas. Uma delas é essa, de você colocar em prática a ordem que você deve seguir no dia oficial. Mas William, como essa estratégia é montada? Que hora eu faço a redação? Quais matérias eu dou prioridade? Como é que eu faço a redação? Como funciona essa estratégia de prova? Todas essas dúvidas eu vou trazer num vídeo separado, pois juntamente com o conhecimento, a saúde mental e a saúde física são os pilares para você ir bem no Enem. Então eu não posso falar em 2, 3 minutos tudo sobre as estratégias de provas. Eu preciso trazer um vídeo específico somente para ela, para eu conseguir detalhar para vocês por inteiro as estratégias de provas que eu usava e que eu vejo que são as mais eficientes. Então algumas estratégias são universais, mas eu vou comentar as variações que tem dentro de uma estratégia de prova. Por exemplo, em casos que tu vai fazer a prova de história primeiro, em outros casos de linguagens, mas tudo isso eu vou trazer naquele vídeo específico que trarei futuramente. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça todas as coisas que precisam ser feitas, me segue no Instagram, vai estar tudo especificado aqui para vocês não perderem os vídeos futuros. Eu estarei lançando, trazendo conteúdo, ainda vai ter vídeo de resumos, vai ter vídeo de estratégia de prova, vai ter vídeo comentando sobre assuntos específicos das áreas do conhecimento, vai ter muita coisa. Só contextualizando para quem não sabe o que é o estudo ativo e o estudo passivo. O estudo passivo é quando você está tendo os primeiros contatos com a matéria, seja no momento que você está vendo uma videoaula ou no momento que você está produzindo as suas anotações. Esse é o estudo passivo. Já o estudo ativo é quando você realmente está aprendendo, o momento que você está internalizando o conteúdo na sua cabeça. Isso você pode estar fazendo durante a realização de questões, provas antigas, simulados, entre outras coisas. E a negligência do estudo ativo para a priorização do estudo passivo é extremamente ruim, pois o estudo ativo é a parte mais importante do seu estudo. Você tem quase 60% da sua atenção e do seu tempo para o estudo ativo. Um grande erro que eu vejo o pessoal fazendo é anotar tudo que está sendo dito na aula ou anotar tudo o que está nos materiais escritos. Você fazendo isso, os seus resumos ficarão muito densos. Quando você lê para fazer as revisões, você não vai conseguir extrair as principais informações, por causa que tem tanta coisa ali que o seu cérebro vai ficar embaraçado. Por isso o resumo, os mapas mentais, os flashcards, o resumo por áudio, tudo isso tem que ser bem sintético, pois a hora que você retomar esse conteúdo, você tem que bater o olho ali, ler um conceito, ler uma fórmula e já relembrar. Isso sem contar que você vai perder muito tempo lendo esses resumos grandes e tudo mais. Priorize um resumo efetivo e sucinto. O estudo passivo não te aprova. Fazer checklist de videoaulas ou ler várias páginas de materiais didáticos, isso não vai te aprovar. O estudo passivo é importante? Sim, para você ter um primeiro contato com a matéria, você se ambientar naquele conteúdo que você está vendo. Só que ele não deve ser sua prioridade. Lembre sempre disso. Só que eu vejo que essa prioridade para o estudo passivo não é culpa exclusivamente do aluno. Isso está muito enraizado no sistema educacional brasileiro. Vocês devem se lembrar da época de cursinho presencial ou da época de ensino médio, os professores enchendo o quadro de anotações ou passando vários slides para você copiar. Aquilo cria um pensamento na cabeça das pessoas que fazendo isso você está realmente aprendendo, e não é bem assim que acontece. Então fica a dica, faça muito resumo. Desde o momento em que você viu o conteúdo teórico e você vai fazer os seus exercícios após você fazer o resumo, quanto quando você for revisar. Faça nesses dois momentos muitos exercícios. E para saber quantos você deve fazer, só veja o quanto o conteúdo é relevante na sua preparação. Se ele for quanto mais importante, mais exercício você deve fazer. Exemplo, probabilidade cai muito no meu vestibular. Então, se eu fazia 20 questões de análise combinatória, probabilidade, como é um dos assuntos que mais cai no meu vestibular, eu vou fazer 60. Frações, William, não cai muito no meu vestibular. Só que aí tá um detalhe. Frações pode até não cair, propriamente dito, uma questão de fração. Mas fração é extremamente importante em probabilidade. Então, você também tem que fazer uma boa quantidade de exercícios de frações para você ter uma boa base para você conseguir caminhar na probabilidade. É essa lógica que vocês devem utilizar. Para exemplificar bem o que eu disse, eu quero botar essa imagem aqui para vocês. E vocês conseguem ver que no começo do nosso estudo, o estudo passivo é muito maior que o estudo ativo. Então, você vai ter mais contato com a teoria do que você vai fazer exercícios. Já no momento que você já estiver mais avançado, que estiver fazendo as revisões, essa ordem se altera. Você faz mais exercícios do que propriamente o conteúdo teórico. Então fica essa lógica.
No primeiro contato que você tiver com a matéria, mais exercícios e menos aulas. No segundo momento, quando você estiver fazendo as revisões, mais exercícios e menos conteúdo teórico. Se você quiser ter um bom desempenho no Enem ou demais vestibulares, é essencial que você pratique no mínimo uma redação por semana, a partir do momento que você já saber a estrutura. Então eu já sei a estrutura que a minha redação é, quais pontos eu devo abordar, como ela deve ser feita, em que tempo ela deve ser feita, todos esses detalhes sobre a redação, eu devo começar a praticar no mínimo uma por semana, uma, no máximo duas, porque você não vai fazer somente a redação, né? Você vai ter que pesquisar sobre o tema, você vai ter que estudar um pouco de gramática, você vai ter que ver dicas de como fazer a redação, estratégia e tudo mais. Então tudo o que engloba a redação, você deve fazer no tempo destinado à redação, né? Isso é meio lógico. Outra coisa importante é você não negligenciar os simulados e as provas antigas. Eu vejo muita gente deixando isso de lado, e isso eu digo por mim, assim, pelo desempenho das outras pessoas, que é a parte mais importante. Você tá um aluno mediano, para você virar um aluno excelente, você tem que fazer provas antigas, simulados, mas tem o tempo certo. Geralmente é depois que você já viu uma boa parte do conteúdo teórico, 40, 50% da teoria, você começa a fazer os simulados, e posteriormente, quando já estiver na reta final dos estudos, você começa a fazer as provas antigas. Mas não se desesperem se você tá perdido nesses assuntos de redação, simulados, provas antigas e tudo mais. Tudo será abordado no canal nas próximas semanas. Eu vou estar trazendo vídeo disso e muito mais. Então não se desesperem. Inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tô com uma frequência um pouco menor de vídeos, por causa que a universidade tá me comendo bastante tempo, mas em breve eu vou estar trazendo para vocês o mais rápido que eu conseguir, beleza? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que já esteja lançado esses vídeos que eu comentei anteriormente. Então vocês podem acessar aqui nessa playlist aqui, eu deixo organizado as dicas e estratégias. Tem também playlists de ciência da natureza, vou estar fazendo de humanas, linguagens. Eu organizo tudo em playlists para facilitar a hora de você buscar, né, os vídeos. Eu deixei por último o erro que eu considero mais crônico de todos, e muitos estudantes acabam cometendo, que é seguir o ciclo da reprovação. E o que consiste o ciclo da reprovação? É uma sequência de ações que os alunos acabam tomando durante o ano que levam à reprovação e ao afastamento da universidade. E quais são eles, William? Eu vou começar a enumerar eles em sequência, eu vou dizendo os meses e vocês vão acompanhando a minha linha de raciocínio. Janeiro, fevereiro e março. O que acontece nesses meses? O aluno coloca na cabeça que é o momento de estudar, que ele precisa estudar para conseguir entrar na universidade. Até aí tudo certo. Ele acaba maratonando assuntos, sem uma incidência daqueles assuntos. Isso acaba deixando num primeiro momento ele até alegre, pois ele está vendo tantos assuntos que ele pensa que está aprendendo, mas não é necessariamente a maneira mais correta. E por que tu acredita que ele segue esse cronograma, William, sem uma análise de incidências? Eu acredito que a maioria segue um cronograma assim, pois não tem um direcionamento correto. Ele vai lá, procura cronograma de estudos Enem, achou lá. Nesse cronograma fixo, ele tenta ser o mais completo, e isso é legal. Mas você não pode seguir aqueles conteúdos à risca. Imagine tudo que cai em matemática nos 3 anos do ensino médio, você condensar e vir tudo em um ano só. É humanamente impossível. E mesmo que seja em 3 anos, é muito conteúdo para ver. Daí ele vai lá e ele vê 3 páginas de conteúdos de matemática, e ele decide estudar aquelas 3 páginas. É lógico que isso não vai dar certo, nem a curto prazo, nem a longo prazo você precisa fazer isso. Abril, maio, junho, o que acontece? Ele começa a perceber os primeiros erros, resumos mal feitos, parte teórica frágil, não tem uma solidificação naqueles assuntos vistos, porque ele atropelou assuntos. Ele começa a perceber que não está conseguindo caminhar nos exercícios, deu cabeça com assuntos que nunca caíram no seu vestibular, ou que tem uma incidência muito, mas muito pequena. Assim vai. Depois de perceber essas lacunas deixadas no estudo, ele percebe que vai ter que ter uma mudança de rumo, pois as coisas saíram do planejamento inicial. Começou a acumular muitos erros na preparação e ele decide mudar. Mas, ao mesmo tempo que ele decide mudar, vem o desespero de estar chegando cada vez mais próximo do dia da prova, dele estar se alimentando mal por causa que ele está estudando mais do que ele estava estudando anteriormente. Anteriormente dava 8 horas, agora como ele vê que as coisas saíram do planejamento, ele decide estudar cada vez mais. Não, vou estudar 12 horas. E lembre, quantidade é diferente de qualidade. Lembre sempre disso.
ele começa a se alimentar mal, como eu disse, começa a se hidratar mal, começa a perder sono. Tudo isso vai prejudicar o estudo. Ele já tá indo mal por causa que ele tá seguindo um planejamento errado, ele começa a piorar também na parte tanto mental como física. Aí o declínio começa a ser cada vez maior. Outubro e novembro, aí é desespero total. Buscar soluções mágicas, assinar cursinhos com super extensivos, com lives diárias, às vezes 4, 5 lives no mesmo dia, e o aluno espera ver essas lives, né, e solucionar todos os problemas que ocorreram no decorrer do ano. E logicamente isso não vai acontecer. Essas lives aí, um outro vídeo também eu quero comentar especificamente delas, porque essas lives aí de final de ano, de reta final, não são também o mais ideal. Aí chega o grande dia, o aluno vai lá e faz a prova, depois de alguns dias ele vê que o desempenho dele foi ruim, no primeiro instante fica mega chateado, né, mas depois não, ele muda o pensamento, não, vou mudar e não sei o que, faz promessas, não, vai ser diferente ano que vem, vou seguir um cronograma melhor, tudo mais. Só que muitas vezes essas palavras que ele diz num primeiro instante são vagas, ele acaba não colocando realmente em prática, ele acaba não mudando a forma de estudar. Ou pior que isso, ele vê que o seu desempenho foi ruim e decide largar tudo. Não quero nem saber mais de estudos. Se sujeita a algum emprego que tem na cidade dele, larga totalmente dos estudos, abdica deles. Não, vou trabalhar, não quero nem saber mais de estudar, ó, tem esse emprego aqui, o salário até que mais ou menos, e começa a trabalhar, né? Não que seja ruim trabalhar, só que a pessoa não pode largar os estudos. Vocês que estão vendo meus vídeos, a maioria de vocês são muito novos, então não desistam dos estudos. Não necessariamente os estudos para entrar na universidade. Vocês podem fazer um curso, vocês uma preparação para entrar em alguma empresa. Os estudos são essenciais para o trabalho que vocês quiserem. Um profissional sem qualificação estudantil é um profissional que já sai atrás dos concorrentes. E vocês acabam se sentindo muitas vezes burros e abandonando o sonho de vocês. Vocês não são burros, vocês são capazes. Então não desistam. Se você seguiu esse ciclo da reprovação que eu acabei falando, acontece. Mas você deve não ficar pensando no que já passou, mas sim se planejar próximos anos. Se ficou alguma dúvida ou vocês querem dar alguma sugestão, podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar vendo e a gente pode estar fazendo até uma parte 2 desses erros cometidos. E se você já cometeu esses erros que eu acabei falando nesse vídeo, tudo bem, faz parte do processo de aprendizado nos estudos. Isso vai servir como um aprendizado para você continuar evoluindo. Então não se desespere, eu mesmo já cometi esses erros e acabei aprendendo com eles. A única coisa que vocês não podem fazer é abdicar dos estudos. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. O vídeo de hoje era basicamente isso, eu espero que ele tenha sido relevante para vocês. O meu muito obrigado para você que ficou até agora no vídeo. Boa sorte na continuidade dos estudos de vocês. Eu vou estar sempre torcendo aqui para vocês. E é isso, galera. Um grande abraço e falou!